Muito boa tarde, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo, agora para falar sobre o mercado do café, porque o mercado nas bolsas de Nova York e de Londres recuou nos últimos dias, mas nesta quinta-feira a gente tem uma disparada nos preços futuros do Arábica e do Robusta lá nas bolsas externas. E para a gente entender um pouco melhor esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com o Haroldo Bonfá, que é analista de mercado e diretor da Faros Consultoria. E é claro que a gente vai tentar também trazer as expectativas, para o mercado ao longo dos próximos dias. Bom, Haroldo, boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? É um prazer estar aqui com vocês e dividir aí um pouquinho aí do nosso conhecimento. Prazer é nosso, Haroldo. Bom, vamos lá. Eu quero sua ajuda, porque faz um tempinho que eu não cuido do mercado do café aqui no Notícias Agrícolas. A Virginia Alves está de férias e vamos trazer as informações ainda assim para os nossos internautas, tá? Claro. Bom, queria saber esse mercado de hoje, Haroldo, tá subindo bem. Eu tava vendo agora, lá na Bolsa de Nova York, uma alta de mais de 4% pro café arábica, né? A gente teve quedas sendo vistas nos últimos dias lá no mercado externo, mas hoje a gente tem essa disparada. O que tem motivado isso? Então, acho que a primeira razão, assim, vamos entender o que fez a queda, né? Essa queda assustou muita gente ontem, prejudicou demais os negócios e as perspectivas de negócios, uma vez que o rompimento desse nível abaixo do 1,50, ele rompe suportes importantíssimos, e com isso podia dar uma disparada para níveis muito piores. Então, ele poderia buscar 1,40 e sei lá o quê, né? O que aconteceu ontem? Ontem saiu uma notícia de um importador dizendo que a safra que foi colhida agora, né, ela estava saindo aí de números que a Conab fala em 50 e poucos para 65 milhões de sacas. O mercado entendeu que essa notícia era uma notícia importante, informando que teria muito café disponível e, com isso, o preço não precisava ficar tão alto. Eu acho que uma das razões que hoje nós estamos subindo é rechecando esses números de 65 são números muito altos, não condiz com o que foi colhido, e, com isso, o pessoal, com bom senso, reverteu essa posição, realizou lucro, né, porque ele comprou na baixa e fez esse mercado subir. O mercado hoje retomou tudo que tinha perdido, né? Ou seja, nós estamos trabalhando aí nessa faixa de 1,50, ou seja, rompendo para cima de novo a níveis muito positivos, como você bem mencionou, mais de 4%. E com isso, dando aí mais alento para o produtor. Uma das outras razões que a gente estuda isso já há algum tempo, existe uma correlação entre o real e a Bolsa de Nova York. E essa correlação é invertida. Ou seja, quando o real valoriza, né, que é o que está acontecendo agora, o real está agora na minha tela aqui 5,08, uma queda de 1,9%. Isso permite com que Nova York suba, né, e ajudando aí nessa pressão de alta. Então, uma conjunção aí de muitos fatores fez Nova York aí dar essa, como a gente fala, essa estilingada aí para cima. Certo, Haroldo. Bom, queria seguir então a gente falando em relação também às questões relacionadas à demanda, porque o cenário financeiro, né, mais recentemente está mais otimista, né? A gente via nos últimos tempos as preocupações relacionadas aí à recessão global e tal, mas o cenário está mais positivo recentemente, né? Dados positivos dos Estados Unidos, dados mais positivos também da China. Isso, é claro, impacta na demanda, impacta no consumo. Queria saber se também, de alguma forma, há a sensação mais positiva em relação ao café também acompanhando esse cenário.
Sem dúvida. Houve aí uma discussão muito grande se os Estados Unidos já estavam em recessão ou não. Muitos economistas tinham já claro que isso já era um fato, e agora esses últimos dados da inflação americana, agora fechando dezembro, mostram que não, que houve uma queda, e essa é uma queda consistente de vários meses da inflação americana, permitindo com isso, teoricamente, uma redução na próxima aumento da taxa de juros americanos, e com isso tirando esse cenário imediato de recessão. Isso leva, sim, a um aumento, uma preocupação de se vai ter café suficiente se todo mundo, aspas, saísse para tomar café, né? Entendemos bem de que o café está num ritmo de crescimento de consumo, mas faz diferença que tipo de café que ele toma. Ele vai tomar esse café em casa ou ele vai tomar no restaurante, na sua cafeteria predileta, e isso faz com que aumente a possibilidade de aumento de consumo de café de qualidade, café mais caros, e pressionando, então, o preço, né? Que é também um dos componentes que a gente está vendo agora, uma vez que esses dados saíram hoje de manhã. Sim. Haroldo, você acha que a gente pode ter, então, sendo divulgado ao longo dos próximos meses, naqueles dados de exportação aqui do Brasil, algum indicativo bastante interessante? O Secafé deve divulgar os dados relativos ao mês de dezembro, né, de 2022, mas acho que esse cenário mais positivo econômico, que pode ter aí a ver com essa questão de consumo, a gente pode ver ao longo dos próximos meses. As exportações do Brasil devem registrar justamente esse cenário? O que você acha? Então, você tocou num ponto muito sensível. Nós acreditamos que com os dados do Secafé saindo muito fortes, acima de 3,5 milhões de saca, isso é um fator baixista. Sim. Né? Uma vez que você está suprindo o café de imediato, suprindo a oferta mundial de café, e com isso diminuindo essa pressão de preços. Vamos avaliar, quer dizer, ao saírem os preços, vamos avaliar como o mercado vai reagir, e no longo prazo, ou nesse curto prazo, né, nos próximos 3 meses, 4 meses, nós temos a entre-safra, ou seja, tudo que nós exportamos, exportamos e exportaremos, aí nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, inclusive junho, são de safra colhida, né? Então, nós temos que honrar os nossos compromissos, temos que ter café para honrar esses compromissos, né? E com isso o mercado vai sentir mais pressionado, eu acredito, em termos de preço. Mas a palavra pressionado, o que significa? Eu acredito que você caminhar numa faixa lateral entre 1,60 e 1,70, 1,75 é normal, né? Caindo abaixo desse 1,60, como nós estamos agora nessa situação, por volta de 1,50, é anormal, né? Ou seja, devemos aí buscar, então, nesse curtíssimo prazo, nesse curto prazo, uma leve recuperação e enfrentar isso até termos aí uma real dimensão de qual será essa safra que iremos colher. Lembrando, nessa 23, lembrando que muitos relatórios de produção serão soltados, liberados, e isso vai fazer uma diferença tremenda, né, nos preços também internacionais. Com certeza. Haroldo, queria falar um pouco mais, então, sobre mercado interno, porque a gente falou em relação a essas baixas dos últimos dias nas bolsas externas. É claro que isso pegou também no mercado interno, vimos diversas baixas sendo registradas segundo a nossa equipe de economia, que faz os levantamentos aqui né, nos preços internos, nas praças de café. Mas a gente tem esse sobressalto hoje lá nas bolsas externas, imagino que isso também pode respingar, né? Isso é ótimo, né, para as negociações internas aqui do Brasil. Queria saber a sua visão, se isso de fato pode dar um gás aí nas negociações, como é que o produtor pode se posicionar? Então, a primeira reação é o mercado travar.
nos dois lados, né? Quer dizer, o produtor vendo os números derreterem, como foi no dia de ontem, ele sai do mercado e para. A indústria, por sua vez, vendo oportunidades, né, ele pega e entra para comprar, procurando aí pechinchas, né, números aí que interessem para ele. É normal, isso faz parte do mercado, sempre foi e sempre será assim. Com essa forte alta de hoje, novamente trava o mercado. Ou seja, você pode ter aí produtores achando que está com um número mais razoável, né, que tem que fechar alguma coisa de imediato, porém a indústria foge, né, ela também vai aguardar aí uma normalização para poder tomar atitude, exceto contratos pontuais de cumprimento aí de necessidades, etc. Né? Sim. Perfeito, Haroldo. Vamos falar um pouquinho mais sobre fatores baixistas que a gente pode ainda estar em atenção para os próximos dias, porque hoje o dia é positivo, a gente está falando de um cenário mais otimista, mas é preciso atenção, né, por parte de todos os envolvidos no mercado. A chuva que tem acontecido aqui em áreas produtoras do Brasil, em um primeiro momento, é positiva, né? Isso tende a beneficiar ali os cafezais. No entanto, você estava me dizendo que é preciso olhar com alguma cautela esse cenário, porque também pode ser um fator de alta aos preços. Como é que fica essa questão dos fundamentos da safra brasileira em relação a essa condição climática? Bom, primeiro, como você bem lembrou, né, tivemos aí volumes de muita chuva, começando já no mês de dezembro, né? Ele superou as médias históricas dos últimos 10 anos dos nossos acompanhamentos. Está se mostrando que janeiro também será assim, lembrando que janeiro é um mês já típico de fortes chuvas, né? Você teve problemas logísticos de queda de barreira, tanto em dezembro como também agora em janeiro, problemas no transporte, e isso tem aí assim também o seu impacto, né, em termos de o abastecimento, a entrega, o compromisso, os embarques. Isso sim pode dar uma ligeira aí prejudicada caso você tenha aí limitações de transporte. E tem essa discussão muito grande que é importante até levar dizendo que a combinação de muita chuva com muito sol, né, que nós temos visto aí no interior, ele é ideal para o pé de café. E o que isso significa? Quer dizer, ele está mais enfolhado, ele está com uma resistência maior, né? E isso pode, e eu gostaria de chamar a atenção sobre como que a árvore, como o pé do café vai reagir com toda essa energia positiva que ela está recebendo na safra, por exemplo, 24, né? Ou seja, a florada que agora, que deve ocorrer em setembro, outubro, que é o normal da planta ocorrer, vai encontrar uma planta muito robusta, muito preparada, muito enfolhada, e com isso pode gerar uma safra muito grande para 24. E no longo prazo, isso pode ser, sim, uma oferta muito grande de Brasil. E isso pode, sim, e deve influenciar o mercado internacional. Certo. Haroldo, os estoques certificados lá dos Estados Unidos também são um ponto de atenção, porque o mercado acompanhou bastante isso ao longo dos últimos dias, né? Isso, e importantíssimo você tocar nesse ponto. Nós estamos agora já rompemos o nível de 850 mil sacas certificadas, lembrando que há pouco tempo nós estamos com 350 mil, ou seja, crescemos 500 mil sacas com isso. Eu acredito que existe aí uma correlação entre bolsa baixa e aumento de estoques de café certificado, né? Significa também que existe café de qualidade, tem muito café ainda pendente a análise se ele é ou não é um café tipo bolsa,
e com isso também a entrada desses cafés, ele tem aí um componente importante. O mercado pode entender que ele não precisa comprar de imediato, né? Então, a negociação dele pode ser mais estudada, mais pensada, e aguardar aí essas barrigadas e essas oportunidades que o mercado sempre dá. Essas oportunidades pode ser o dólar, pode ser a bolsa, né? E com isso ele entende que o mercado não precisa estar tão forte, tão positivo e tão alto. Então, esses sinais faz com que o mercado seja muito volátil, né? E tenha com isso esse reflexo que a gente vê no dia a dia aí nas bolsas. Né? Certo. Haroldo, só para a gente finalizar então, porque tem uma pergunta aqui que chegou para a gente do Anderson Antonelli. Ele fala, considerando o aumento no consumo e em paralelo as áreas plantadas aqui no país, ele quer saber se o senhor acredita que o mercado de curto prazo vai ser positivo para o café. Qual que é a sua visão? Anderson, ótima pergunta, só que você tem que entender o seguinte, quer dizer, nós temos dois mercados, nós temos o mercado interno, que ele tem a sua já rotina, o seu movimento, né? E então ele tem essa visão de consumo, que está suprido, tem bastante café no mercado, já vimos esses números caírem, os preços dos cafés no mercado interno reduzirem, né? Chegou a R$ 20 um pacote e hoje você compra aí por 15 mais ou menos, depende do local e depende do tipo de café. Nós estamos falando sobre café de combate. Lá fora é um pouco mais complicado, porque você tem toda a cadeia logística, ou seja, uma venda aqui que embarcar hoje só vai chegar lá no consumidor na final daqui 3, 4 meses. Então ele tem um período muito grande e por isso que o pessoal lá fora tem que usar os estoques para manter esse volume de consumo abastecido, né? Então ele tem que fazer, tem um termo para isso, buffer stock, né? Um estoque aí de acomodação para que não tenha rompimento de fornecimento. E isso é super importante. Porém, nós, Brasil, temos aí uma alternativa muito grande, que nós ocupamos espaços que antigamente, por exemplo, era da Colômbia, ou era inclusive até de Honduras. E isso nos permitiu aí aumentar a nossa possibilidade de venda. Possibilidade que, em tendo café e em tendo preço competitivo, a gente pode se manter nesse market share que é tão importante aí para o Brasil. Com certeza. Haroldo, meu caro, obrigado pelas suas informações, por atender a gente por aqui. Nossa primeira entrevista desse ano de 2023. Espero que seja um ano de muita parceria, tá bom? Então, olha, estamos sempre às ordens e acho assim que tem assim muita oportunidade pela frente. O ano só está começando. Vamos nos concentrar bastante em produzir um café de bastante qualidade. Caprichem bastante em termos assim o que você está produzindo. Separe, programe, porque vai dar oportunidade. E não tenha pressa, né? Faça as contas e em dando essa oportunidade, aí sim, faça uma parte, sempre com bom senso, e aí tem um ano inteiro pela frente. Muito sucesso a todos. Obrigado aí pelo convite. Com certeza. Obrigado você, Haroldo, mais uma vez por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Falamos aí então com Haroldo Bonfá, analista de mercado e diretor da Faros Consultoria. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.